Aleluia. Glória a Deus. Você pode continuar nesse momento de adoração ao Senhor, porque somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso, Pai, nós te rendemos graças nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós temos, Pai, o nome de Jesus, Pai. O nome que está acima de todo nome, Pai. E nós, Pai, o Senhor nos deu, Pai, para a igreja, Pai, para podermos, Pai, ter autoridades, Pai, sobre tudo aquilo, Pai, que Satanás se levanta, nós temos autoridade para aniquilar isso, Pai. Te louvamos, Pai, te bendizemos, Pai, porque o Senhor é bom, Pai, porque o Senhor é santo, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, que ela é viva e eficaz, Pai, e ela tem o poder para transformar nossas vidas, Pai. Obrigado por ensinamentos chegando aos nossos corações, para que a gente não ande mais, Senhor Deus, como meninos, Senhor Deus, na fé, mas que a gente possa andar realmente como homens e mulheres valentes, Pai, valentes, com sabedoria na palavra, Pai, onde a gente vai realmente viver coisas extraordinárias no Senhor, Pai. Por isso, nesse momento, Pai, nós damos, Pai, total liberdade para o Teu Espírito Santo, Pai, para falar aquilo que o Senhor quer falar, Pai, através da minha vida nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra caindo em terreno fértil que é o nosso coração, Pai. E nada vai roubar. Nada vai roubar a Tua palavra de cair nos nossos corações, Pai. Por isso eu declaro mentes cativas a Ti, Pai. Mentes livres, Pai, para receber a Tua palavra e entender a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Aleluia. Hoje é é o dia que Deus preparou para mim e para você. Amém? Você pode se assentar. Aleluia, aleluia. Talvez você esteja estranhando porque o pastor Guilherme e a Taninha não estão aqui nessa manhã. Eles estão junto com o pastor Calxande e a Marcela lá em Madrid, na nossa igreja, Verbo da Vida em Madrid. Eles estão lá, eles estiveram lá esse final de semana, sexta-feira, sábado e hoje. Então, por isso que eles não estão cá. Mas quarta-feira eles já vão estar aqui com a gente, amém? E eu tenho certeza que lá está sendo um tempo poderoso. E sabe, queridos, eu estava orando mesmo a respeito do que eu traria hoje para a igreja, e algo tocou forte no meu coração, que talvez muitos crentes têm muito tempo de igreja, mas às vezes ainda fica sofrendo pelas mesmas coisas por falta de conhecimento. Muita gente é aliançado com o Senhor, tem potenciais extraordinários em sua vida, porém, por não conhecer, não entender algumas coisas da palavra, deixa de viver essas coisas. Fica realmente com a sua vida atrasada, ou com coisas que poderiam estar avançando muito mais rápido, correndo muito mais rápido lá atrás. Por quê? Porque falta o conhecimento. A palavra nos diz em Oséias 4:6 que o povo de Deus perece por quê? Por falta do conhecimento. Quando nós não temos o conhecimento da palavra, quando nós não entendemos ela, quando nós não temos uma vida de buscar entender mais, de buscar estudar a palavra, a gente está à mercê, a gente está propício a não viver o extraordinário do Senhor. A gente está propício a ficar vivendo uma vida medíocre, quando a gente poderia estar vivendo coisas extraordinárias nele. Amém? Vivendo o nosso chamado ministerial, tendo uma família conforme a palavra nos diz que nós poderíamos ter, um casamento bem-sucedido, filhos criados numa educação correta, crescendo em harmonia com a sua família, vivendo bem, tendo prosperidade no seu trabalho, avançando naquilo que a gente faz, em tudo que a gente empreende. Porém, quando a gente falta conhecimento, a gente pode ficar realmente propícios a patinar em algumas áreas da nossa vida, a não sair do lugar. Mas essa igreja é uma igreja que conhece da palavra, amém? E eu tenho certeza que a palavra hoje pode talvez despertar coisas na nossa vida. Atenção, porque muitas vezes a gente já conhece isso, às vezes a gente já tem entendimento disso, mas ao longo dos dias, ao decorrer dos dias, a gente pode deixar isso de lado, a gente pode esquecer dessas coisas. Por isso, é importante a gente estar falando das mesmas coisas.
E hoje a palavra que eu queria trazer é sobre a autoridade da fé, a autoridade do crente. Diga, a autoridade que eu tenho no nome de Jesus. E para começar a falar sobre isso, eu gostaria de ir lá para o começo. Onde que fica o começo? Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Deus é bom. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, a gente vê aqui que o homem e a mulher, quando eles foram criados, eles já tinham o governo da terra. O governo da terra foi dado de Deus para Adão. Adão, ele tinha domínio sobre a terra, ele governava toda a terra. Sobre ele tinha autoridade. Porém, veio a serpente, veio Satanás e distorceu a verdade, distorceu aquilo que Deus tinha dito, de não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando quando Eva e depois Adão comem desse fruto, o que acontece? Eles pecam e são retirados do jardim, são retirados da presença do Senhor. E com isso eles perdem o governo que lhes foi dado. Então, Adão, ele pecou. Ele saiu da posição de governo, de autoridade na terra, para uma posição de escravo. A Bíblia diz que nós, antes de Cristo, éramos escravos do pecado, éramos escravos, estávamos sujeitos ao império das trevas. Então ele sai dessa posição de autoridade. Você consegue imaginar uma pessoa, imagine um rei, sair dessa posição de rei e ir lá para a posição de escravo. Essa era a condição do ser humano. Da posição de governo para uma posição onde ele estava sujeito a toda a influência de Satanás. Ele estava escravo da sua própria carne. E agora ele não tinha mais esse domínio. E para quem passou o domínio da terra? Vocês podem responder? Para Satanás. Ele passou a dominar a terra. Tanto é verdade que a gente vê lá em Lucas 4:5, quando Jesus está no deserto sendo tentado por Satanás. Ele se levanta, no versículo 5 nos diz: E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Então, se Jesus, vamos lá, estava sendo tentado, você é tentado com uma coisa que não existe, que é mentira? Você sabendo que é mentira algo, se eu chegar aqui e oferecer algo para você, que você sabe que eu não sou capaz de te dar, você vai ser tentado a aceitar aquilo? Não, porque você sabe que aquilo é mentira. Jesus estava sendo tentado por Satanás. Então ele sabia, tanto que Jesus não vai debater esse ponto com ele naquele momento. Ele sabia que a autoridade da terra, dos reinos da terra, estavam sob o domínio de Satanás. Então a gente vê que realmente ele tinha essa autoridade. Então Jesus já sabia disso. E aí, pulando um pouquinho para frente, Jesus, ele morre na cruz pelos nossos pecados, como ele morre a nossa morte, a morte de um pecador, e vai ao inferno como derrotado. Jesus não vai ao inferno como eu gosto de exemplificar que um esquadrão de elite, quando ele vai invadir uma casa para prender alguém, que vai estourando a porta e chega, parado, mão para o alto. Não é assim, Jesus não chegou assim no inferno. Jesus chegou como alguém
pecador. Chegou como alguém humilhado, uma posição de humilhação, porque ele estava vivendo a nossa morte. Mas Deus, ele executa a sua justiça, e como não havia pecado em Jesus, ele tira Jesus de dentro dos mortos, tira Jesus daquele lugar de humilhação, interrompe a festa que o inferno estava fazendo, e tira Jesus daquele lugar. E a ele é dado o nome que está sobre todo nome. Nome que toda a autoridade da terra, debaixo da terra, está no nome de Jesus. E a ele foi dado, por quê? Porque ele morreu como inocente. E ele foi tirado daquele lugar. E quando Jesus, ele derrota Satanás, quando Deus tira Jesus daquele lugar, a palavra nos diz em Colossenses 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Aleluia! Jesus triunfou sobre todo o inferno. Quando o inferno achou que tinha derrotado o Filho de Deus, Deus foi lá e exerceu a sua justiça. Ei, não há pecado sobre ele, por isso ele não pode estar aqui não. E ele ressuscitou, e nisso ele despojou, ele tirou toda a autoridade que estava na mão de Satanás, tirou dele, e a autoridade passou para Jesus Cristo. Então a gente vê que realmente, antigamente, os reis, quando eles derrotavam uma outra nação, eles iam lá, eles derrotavam na guerra uma outra nação, eles traziam pessoas como escravos, e eles faziam esse despojo público da autoridade que aqueles soldados tinham. Eles faziam isso para realmente humilhar aqueles adversários. E foi o que Jesus fez com o inferno. Despojou publicamente, os expôs ao desprezo. Aleluia, Deus é bom demais. E agora nós não estamos mais nessa posição. Entenda que você não está mais na posição de escravo do pecado. Por isso que a palavra pecador não cabe mais a mim e a você. Pecador significa alguém que é escravo do pecado, que faz aquilo, só faz aquilo, que realmente não tem uma escolha. Mas eu e você somos nascidos de novo, nós somos justificados, nós somos santificados pelo sangue de Cristo. Por isso o pecado não é mais o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? É Jesus Cristo. A gente pode ter uma vida de dedicação e viver em santidade para Ele. A gente vai errar? Vai. Porque a nossa carne ainda é desse mundo, a gente tem ainda a carne que quer fazer o contrário da palavra, quer fazer o contrário do Espírito, como nos diz lá em Gálatas 5. Porém, a gente não é mais escravos da nossa própria carne. A gente agora tem um espírito recriado. E a gente pode falar, ei, carne, se coloca no seu lugar, porque agora eu sou uma nova criatura. E quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente tropeça, o que a gente faz? A gente se arrepende e muda a nossa rota. A gente realmente não fica vivendo no pecado, como são as pessoas que estão fora de Cristo, porque essas pessoas, elas vivem para quê? Para satisfazer as suas próprias vontades. Elas vivem escravas do seu próprio desejo. Mas nós não, nós somos o quê? Nós, como Paulo diz, escravos de Cristo. Nós nos colocamos nessa posição de Jesus Cristo ser o nosso Senhor. E a gente não faz mais a nossa vontade, a gente não faz mais o nosso próprio desejo, a gente não é guiado pela nossa vontade da carne, a gente não é guiado pela nossa emoção, mas a gente é guiado pela palavra e pelo Espírito. Por isso nós não somos mais escravos. Eu queria abrir esse parênteses só para a gente entender que nós não somos pecadores. Nós somos justiça de Deus. E agora a gente pode estar realmente na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo. Ele vê Jesus no nosso lugar. Por isso nós somos justificados. Então a gente não está mais preso no inferno, no império das trevas. Jesus Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou, nos tirou daquele lugar e nos colocou no seu reino.
Amém? Então, Satanás ele ainda tem algum poder sobre a terra, ele ainda tem alguma autoridade, tanto que a Bíblia relata ele como Deus desse século, ou príncipe deste mundo. Ele tem alguma autoridade aqui para aqueles que não estão em Cristo. Por isso que a gente vê tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas sendo oprimidas por Satanás, vivendo vidas terríveis. Por quê? Porque estão sujeitas ao príncipe desse século, que vai ser derrotado. Amém? Nós estaremos lá com Cristo quando a gente derrotar Satanás. Como você já aprendeu no domingo retrasado com a Marcela, amém? Entretanto, a nossa vida, nós que somos selados pelo sangue de Cristo, ela não tem que ser igual como era antes. Nós temos agora uma autoridade que nos foi dada. Sabe, Satanás, ele pode tocar na pessoa que não é aliançada com Cristo. Ele pode encostar na vida das pessoas que não têm aliança nenhuma. Porém, na minha e na sua vida, ele não pode tocar. Na minha e na sua vida, ele não tem autoridade para tocar. A gente vê que nós somos agora aliançados com Cristo. Quando ele olha para você, ele não vê apenas você, mas ele vê a marca do sangue do Cordeiro que foi morto por você. Assim como o anjo da morte lá no Egito chegava nas casas, e as casas que tinham o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, ele não poderia entrar. Assim também acontece na nossa vida. Satanás, ele olha para você e fala: ei, eu não posso tocar nele, não posso tocar nela, porque ele tem uma aliança, ele é aliançado com Cristo, eu não posso tocar na vida dele, eu não posso tocar na vida dela. Entretanto, a gente sabe que ele vai tentar colocar coisas, vai lançar sugestões, vai levantar coisas para ver aonde está a nossa fé, porque ele vai agir aonde nós dermos legalidade para ele, aonde a nossa fé estiver enfraquecida, aonde a gente talvez esteja errando em alguma área, onde a gente esteja desonrando alguma coisa, a gente está dando legalidade para ele agir na nossa vida. Então, gostaria que vocês abrissem comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. 1 Pedro 5, 8. A palavra nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sede sóbrios e vigilantes. Como que o cristão ele é sóbrio e vigilante? Orando, tendo vida de oração. Por isso que nós cristãos temos que ter uma vida diária de oração, vida de intimidade com Deus, oração em outras línguas, leitura da palavra, sendo sóbrios e vigilantes. Queridos, oração em outras línguas não é apenas quando está um mover aqui na igreja, não é apenas quando a gente está aqui tocando uma música e o ministro fala, ora em outras línguas. Não é apenas nesse momento, queridos, você pode estar a todo momento que você puder, que você estiver disponível, orando em outras línguas. Por quê? Porque isso a gente está realmente fortalecendo o nosso espírito, a gente está ficando atentos às coisas. Quantas coisas nos foi revelada em momentos que a gente estava orando, às vezes juntos, ou apenas eu sozinho no meu quarto. Quantas coisas o Espírito me revelou, tanto para coisas que Satanás está se levantando contra a minha vida, ou se levantando contra a vida contra essa igreja, contra a liderança dessa igreja. Quantas coisas foi mesmo em oração, quando a gente estava na liderança em oração, orando em outras línguas, coisas eram trazidas pelo Espírito para nós, para que a gente estivesse quebrando aquilo. Por quê? Porque nós estamos sóbrios e vigilantes. Satanás ele está ao derredor, ele não está ao nosso redor. Ele está ao derredor, procurando alguém que está distraído, que está dando legalidade, que está errando em alguma coisa, que está andando em desonra, dando alguma brecha para que ele possa agir na vida.
dessa pessoa. Por isso que a gente tem que estar sóbrio e vigilante em oração, em leitura da palavra. Por quê? Porque a palavra, quando a gente está na leitura dela, a gente está lendo a palavra, a gente vai olhar para a nossa vida e vai ver, a minha vida, nesse ponto aqui, não está de acordo com a palavra. Nessa área aqui, eu estou errando. Talvez, vamos dar um exemplo aqui. Talvez você está fazendo tudo certo, mas você talvez não está honrando alguém da sua liderança, ou por algum motivo, e aí você olha para a palavra, você olha aquilo, e você fala, aqui eu não estou honrando. Eu realmente não estou fazendo isso como a palavra me diz. E aí você corrige a sua rota e você fecha aquela brecha. Você fecha aquela brecha onde que Satanás poderia agir na sua vida. Por isso a gente tem que estar sempre atentos, leitura da palavra e oração. Isso, queridos, é realmente importante, muito importante para a nossa vida diária. Mas infelizmente, no dia a dia, muitas pessoas elas deixam isso de lado. Como se, à noite eu vou orar. Aí chega à noite, está muito cansado, aí faz aquela oração, Jesus, a mesma de ontem também? Amém. E dorme. Queridos, nós não devemos ser assim, não. Temos que colocar como prioridade as coisas de Deus para a nossa vida. Porque, isso vai mudar Deus? Não. Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele já fez tudo por nós. Porém, quando nós estamos nessa forma, buscando no Espírito, orando em outras línguas, lendo a palavra, nós estamos nos fortalecendo na fé. E aí, quando chega as situações, quando se levantam as circunstâncias, a gente está cheio da palavra, a gente está cheio da fé, e aquilo não nos abala. Por isso a gente tem que estar realmente arraizado na palavra. João 16:33 nos diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Satanás, ele vai levantar circunstâncias na sua vida. Queridos, isso que Jesus falou, ele vai levantar coisas para tentar nos abalar, mas tende bom ânimo, Jesus Cristo já venceu, Jesus Cristo já derrotou Satanás, e a autoridade no nome de Jesus, como a gente vai ver daqui a pouquinho, está disponível para a sua vida. Tende bom ânimo, ei, se você está passando por uma situação de luta, uma situação onde as coisas parece que não estão dando certo, parece que não vai ter um fim aquilo, ei, tende bom ânimo, Jesus Cristo já venceu, você é mais do que vencedor, permaneça firme em fé, resistir firme em fé, aleluia. Então a gente vai ver que Jesus, ele derrotou Satanás, e a autoridade foi dada a quem? A ele. E em Lucas 10:19, nesse contexto aqui, Jesus tinha enviado 70 discípulos para ir pregar a palavra, e ele deu a instrução para eles que expulsassem os demônios no nome dele, que usassem o nome dele como autoridade. E aí eles voltam realmente animados, porque aquilo tinha funcionado, hein, mestre? A gente chegava e no teu nome os demônios saíam. E aí em Lucas 10:19 ele diz, eis, aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Algumas versões traz aqui, ei, vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, mas a palavra no original aqui, ela realmente está falando de autoridade. A palavra no original aqui, não vou mostrar meu grego fluente aqui, mas ela tem mesmo o seu significado de licença ou permissão, poder para reger ou governar. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Eu gosto do exemplo que Kenneth Hagin usa no seu livro Autoridade do Crente. O Vitor não está aqui? Acho que a gente não temos aqui na livraria, mas nós vamos comprar. Esse livro é muito bom. Acho que fui eu que comprei o último exemplar que a gente tinha aqui. Mas sabe, queridos, esse livro é muito bom para a gente entender a autoridade que nós temos no nome de Jesus. E ele usa o exemplo de um guarda no trânsito. Digamos que você está a dirigir o seu veículo,
você vê uma pessoa normal, que não está com farda nenhuma, está com uma roupa normal, e ela faz o sinal para você parar. Você para? Não, é uma pessoa normal. Às vezes é um maluco aí, dependendo de onde você está, pode até que queira te roubar alguma coisa. Você não vai parar, porque essa pessoa não tem autoridade para parar o seu carro. Porém, você está dirigindo, você vê um guarda da GNR fazendo sinal para você parar. Você vai parar? Vai, né? Você não vai infringir a lei e fugir da GNR, amém? Eu vi algumas pessoas ficaram quietas, eu fiquei um pouco assustado. Mas você vai parar. Por quê? Ele é um magneto, ele tem o poder de parar o seu carro? Não, ele não tem o poder de parar o seu carro na força da sua mente, da sua mão. Mas você para por quê? Por causa da autoridade que há. Quando você vê o uniforme, o fato... uniforme? Farda. Quando você vê a farda da GNR, quando você vê aquilo, você sabe que há uma autoridade nele. E não é pela pessoa que você para, mas sim pela autoridade, pela entidade que ele está representando. É a mesma coisa no reino espiritual. Nós temos a autoridade no nome de Jesus. É como se Satanás olhasse você e visse a farda. Uma farda revestida, por quê? Porque ele sabe que em você tem a autoridade no nome de Jesus para fazer com que toda a obra de Satanás saia da sua vida. Então ele tem autoridade, ele obedece por causa da autoridade que foi dada no nome de Jesus. Quem tem o poder é Jesus Cristo, nós temos a autoridade. E a gente pode ver um exemplo disso lá em Atos 3. Você pode abrir comigo? Aleluia. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra nos diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Eu creio num tempo que a gente vai ter a consciência da autoridade do nome de Jesus, como os apóstolos tinham, como lá a igreja primitiva tinha uma consciência tão grande do reino espiritual, uma fé tão grande que a gente vai andar em ousadia dessa forma. Eu declaro isso para essa igreja. Veja que ele dá uma ordem no reino espiritual no nome de Jesus. Ele dá uma palavra no nome de Jesus. E sabe, uma coisa que é importante também a gente abrir aqui um parênteses. Tem muitas pessoas que acham que usar a frase apenas, em nome de Jesus, é que vai fazer com que aquilo seja operado. Mas não tem a ver com usar a frase no nome de Jesus. Tem a ver com saber aquilo que quem você é e a autoridade que você carrega. Ou você acha que um policial, ele vai falar: pare em nome da Guarda Republicana Nacional Republicana. Não, ele vai falar, vai fazer o sinal e você para porque você sabe quem ele é. Ele não precisa citar qual é a entidade que ele está representando a todo momento. Quando nós sabemos quem nós somos, a nosso simples chegar no lugar faz com que as trevas elas saiam. Há uma história que o pastor Bud, o fundador desse ministério, tinha algumas pessoas que estavam tentando expulsar um demônio de uma pessoa e que não estava saindo, porque eles eram novos na fé, não tinham total conhecimento dessa palavra, da autoridade que eles carregavam.
E o pastor Bud só ao chegar no lugar, o demônio olhou para ele e falou, eu vou ter que sair, né? Ele falou, vai. Ele nem precisou falar, ei, sai agora, em nome de Jesus, eu te ordeno. Nem, queridos, não precisou, porque quando você sabe quem você é, quando você sabe a autoridade que você carrega, o simples fato de você chegar, os demônios já têm que sair correndo. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Onde você chega, você é a luz. E quando você sabe a autoridade que você carrega, aquilo tem que se retirar. Por isso que o nosso ambiente de trabalho não é o mesmo quando a gente chega lá. Por isso que quando a gente está lá, as coisas prosperam. Elas têm que prosperar. Quando a nossa casa, aonde a gente pisa, é um lugar onde que a gente está passando, carregando a presença do Senhor, a gente está carregando realmente uma influência, uma unção, algo que o mundo não tem, por isso que as pessoas estranham, por isso que as pessoas às vezes chegam para nós, tem algo em você que eu não consigo explicar, mas você está perto de você que me faz bem, eu gosto de estar junto de você. Por quê? As pessoas não entendem isso, mas nós carregamos algo extraordinário. Nós carregamos realmente o Espírito Santo dentro de mim e de você. Como o pastor Cláudio falou aqui nas ministrações, você tem o rei na barriga. Você tem o Espírito Santo dentro de você, você carrega algo maravilhoso, um poder sobrenatural, infinito dentro de você. Porém, se nós não temos essa consciência, se nós achamos que a gente está salvo, a gente é salvo, no nome de Jesus Cristo, mas a gente não tem consciência da autoridade, não temos consciência da autoridade que foi dada a Jesus Cristo. O que acontece? Nós podemos viver uma vida aceitando as influências, as coisas que Satanás levanta. Um exemplo muito, muito normal, que acontece na vida, pode acontecer na vida de cada um de nós. Um dia, a máquina de lavar louça quebra. Aí uma semana depois, não sei, dá uma infiltração na casa. Aí outro dia quebra outro eletrodoméstico. E quando você vê que você está trabalhando só para ficar pagando e reparando essas coisas. Ei, irmão, quando a gente está sóbrio e vigilante, quando a gente tem discernimento do Espírito, isso não é normal. Isso não é normal, porque muita gente acha que prosperidade é apenas ter muito dinheiro, mas prosperidade é nada faltando, nada quebrado. A gente vivendo o melhor de Deus, tendo tudo o que nós precisamos em ampla suficiência, e viver com coisas, a gente sempre consertando coisas, vivendo trabalhando só para arrumar coisas, não é prosperidade. Ei, se levante com autoridade, sabendo quem você é, falando, Satanás, tire as suas mãos daquilo que é da minha casa, porque você não me deu nada, então você não pode tocar. Se levante com voz alta, voz autoridade sobre isso, porque você tem autoridade dada por Jesus Cristo. E a gente vai dar autoridade, a gente vai usar essa autoridade no quê? Naquilo que Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz. Jesus Cristo, Ele nos conquistou a cura. Tem muita gente que vive muitos anos com enfermidades, sem saber dessa autoridade. Mas, se levante com entendimento disso. Nem que, às vezes, por conta da fé ou por conta de fatores que a gente talvez não possa trazer aqui nesse momento, mas você pode não ver se manifestando naquele exato momento no seu corpo. Mas comece a declarar todo dia, obrigado, Senhor, porque eu sou curado. Porque eu sou curado, Jesus Cristo morreu na cruz para me dar saúde divina, eu não vou viver enfermidade, eu não aceito enfermidade, Satanás, tira a sua enfermidade e vai embora. Temos que viver dessa forma, não aceitando, usando a autoridade que Jesus Cristo nos deu. Aleluia! Glória a Deus. Gostaria que vocês abrissem lá comigo em Efésios 1:20. Desculpa, Marcos 16:17. Aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 17 nos diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão
curados. Uma coisa importante aqui que Jesus falou: esses sinais seguirão aos pastores, aos profetas, aos líderes da igreja. Não, ele disse aos que creem. Você crê? Então esses sinais estão disponíveis para você. Muita gente acha que apenas os pastores, apóstolos, pessoas com cargos de autoridade eclesiásticas, elas têm autoridade sobre o mundo espiritual. Eles têm sobre a vida da igreja, todas as suas ovelhas, eles têm sim, mas nós também temos. Você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que pertence ao seu redor, você tem autoridade no nome de Jesus. É normal que uma pessoa que está começando a sua caminhada cristã, ainda não, talvez precise de mais apoio, precise de mais ajuda, mas chega uma etapa que a gente tem que, nós mesmos, exercer autoridade sobre a nossa vida. Exercer a autoridade sobre as nossas coisas. Tem muita gente que fica anos e anos na igreja e tudo o que acontece vai correndo: pastor, eu não sei o que eu faço, eu não sei porque isso aconteceu e o que eu faço. E o pastor vai falar: ei, levante-se com autoridade, porque a pessoa ela é nova na fé. Mas a partir do momento que a gente está crescendo na fé, crescendo no conhecimento, a gente começa a declarar nós mesmos. Eu não estou falando para nós sermos ovelhas que não têm comunhão com o seu pastor e que não compartilhem com o seu pastor a nossa vida. Eu estou falando para nós não sermos dependentes nesse sentido. Nós temos sim que a gente tem que ter comunhão com o nosso pastor, que ele possa saber da nossa vida. Por quê? Porque há uma unção na vida dele, de aconselhamento, uma unção que vai nos fazer ir para um bom lugar. Assim como um pastor de ovelhas guia o rebanho nos melhores lugares, nos melhores pastos, assim também o pastor da igreja ele vai guiar o seu rebanho para os melhores lugares, na palavra. Então há uma unção que, se nós honrarmos essa unção e nós estivermos com o coração disponível para receber, nós vamos ser guiados para um bom lugar. Por isso, tem que haver um equilíbrio nessa forma, porque muitas pessoas acham que tudo tem que ir para o pastor, sem você exercer autoridade. Quando você tem uma maturidade espiritual, você vai se levantar com autoridade, você vai falar: ei, demônio que está na minha casa, sai agora em nome de Jesus. E quando você vai compartilhar as coisas com o seu pastor, você fala: ei, tal coisa se levantou na minha casa, mas eu orei, aquilo saiu rapidinho. A gente tem que ter essa maturidade, amém? E agora sim, Efésios 1:20 nos diz, Efésios capítulo 1, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude de tudo aquilo que enche em todas as coisas. Então veja aqui que a autoridade sobre todo, como diz aqui, sobre todo principado e potestade, sobre tudo que há na terra, foi dada a Cristo, a Jesus Cristo. E ele deu à igreja a autoridade para usar esse poder. Então nós, a igreja, temos autoridade no nome dele. E aí a gente vai lá para Efésios 2:6, nos diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde você está em Cristo Jesus? Você está sentado em lugares celestiais, em Cristo. Então aqui na terra, nós estamos aqui ainda, nós não fomos arrebatados, nós não tivemos nosso corpo transformado. Mas enquanto nós estamos aqui, para que o evangelho seja propagado, para que a gente espalhe essa palavra, nós temos autoridade no nome dele. Nós temos realmente uma autoridade disponível para usarmos, para fazer coisas extraordinárias. Qual é o fim disso? Para que mais e mais pessoas sejam salvas. Para que a gente possa espalhar, para que a gente, enquanto a gente está aqui na terra, a gente possa ter uma vida plena no Senhor. E aí, a gente chega lá em Efésios 6, no versículo 10. Veja que Paulo,
quando escreveu essa carta aqui, ele já deixou claro que Jesus Cristo venceu Satanás e a autoridade foi dada para ele, e ele passou essa autoridade à igreja. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E aí chega Efésios 6, que diz: quanto o mais sede fortalecidos no Senhor e nas forças do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então tem muita gente que usa esse versículo aqui, essa passagem, que fora de um contexto, dizendo que a batalha espiritual que nós temos é uma batalha como se fosse duas forças iguais. Como se tivesse, porque muita gente retrata dessa forma, Deus e o diabo são forças iguais que estão lutando uma contra a outra. Mas não é assim. A gente está aqui no capítulo 6, quando Paulo escreveu isso, não tinha divisão de capítulos, era uma carta. Como se hoje a gente fosse escrever uma mensagem de WhatsApp gigantona, né? Um áudio de 10 minutos. E aí depois foi lá divididos por capítulos e versículos para ficar mais fácil de achar a referência. Porém, quando a gente lê, a gente tem que ler o todo, entender o contexto daquilo. E quando ele está falando aqui de batalha espiritual, de luta contra principados e potestades, é sabendo a nossa posição em Cristo. É sabendo quem nós somos, é sabendo que Jesus Cristo já derrotou. Essa é uma batalha vencida por Cristo. É uma batalha realmente que nós já somos mais que vencedores. O que significa ser mais do que vencedor? É você ter os benefícios da vitória sem nem ter lutado. É como usado o exemplo de a mulher do boxeador. Porque o boxeador, ele vai lá, ele se prepara, ele se faz restrições alimentares, ou no caso, pode precisar comer muitos carboidratos, faz exercícios, vai lá, luta, apanha, revida, vence a luta, e a sua esposa vai ter todos os benefícios daquele lutador, sem ter precisado entrar no ringue. Então isso é mais que vencedor. Nós não precisamos entrar no ringue, porque Jesus Cristo já fez isso por nós. Nós desfrutamos daquilo que Ele nos deu. Por isso, quando a gente fala de luta, de batalha espiritual, é uma batalha sabendo que nós já vencemos. É realmente a gente exercer aquilo que Jesus Cristo já conquistou para nós. Por isso não tem conversa, com o diabo não tem conversa. Não tem papo, porque ele já é derrotado, ele sabe o lugar dele. Mas muitas vezes nós não sabemos o nosso lugar. Muitas vezes o cristão não sabe o seu lugar, e aí fica à mercê daquilo que Satanás fica levantando contra a vida dela, achando que é natural, que é normal, que é uma batalha, uma grande batalha espiritual. Ei, se levante com autoridade. Amém. Não aceite essas coisas, irmão. Smith Wigglesworth, ele dá um exemplo de como a gente deve tratar Satanás. Que ele estava num ponto de autocarro, numa paragem de autocarro, e viu uma mulher que tinha o seu cachorrinho, que ela ia entrar a pegar o autocarro, e aí o cachorro ficava perto dela e ela falava, sai, e o cachorro ficava ali, e aí quando o autocarro chega, que ela vai subir, ela fala, vai, e dá uma ordem para ele, ele se assusta e sai. E ele fala, até em voz alta, ele é relatado isso, que ele fala, é assim que tem que ser com Satanás, como um cachorrinho. Ei, sai! Porque você tem autoridade, você sabe que você é em Cristo. Você não se move porque Satanás está levantando coisas. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então você está andando e ele tem que sair. Não é ele vem contra você e você vai recuando. Não, queridos, porque nós sabemos quem nós somos. Você vai andando e as portas do inferno não podem prevalecer. Mas a gente só vai viver isso quando a gente sabe quem nós somos. Quando nós sabemos quem nós somos, a autoridade que nos foi dada. Nós vamos andando, nós vamos avançando e as coisas vão saindo. Sabe, essa igreja é um fruto disso, porque muitas coisas foram levantadas para que essa igreja não estivesse aqui. Muitas e muitas coisas, irmãos. Muitas coisas mesmo. Nós, a família do Luiz, que estava desde o começo, a família do Anderson também, que estava sempre desde o começo aqui. Sabe quanto se levantou coisas contra essa igreja para que a gente não estivesse aqui. Irmãos,
Mas a gente, sabendo quem nós éramos, nós não recuávamos quando uma coisa se levantava. Nós não nos recuávamos, porque se levantava uma circunstância, a gente continuava em frente, firme, a gente não sai do lugar. Nós temos um alvo, nós sabemos quem nós somos, nós temos autoridade no nome de Cristo, eu sei para onde eu vou, e o inferno não pode me resistir. Porque nós sabemos para quem nós servimos, nós estamos aqui fazendo uma obra do Senhor. Ninguém está aqui fazendo a sua própria vontade. Muitas pessoas que estão aqui têm que, às vezes, negar vontades próprias de fazer, porque sabemos o nosso propósito desse lugar. Mas, quando temos essa consciência, Satanás ele pode até levantar barreiras. Mas a nossa fé ela não se abala, a gente permanece firme, correndo a carreira. É assim que nós vivemos, é assim que tem que ser a vida do cristão. Não vai parar porque alguma coisa se levantou. Isso é uma coisa de alguém que é novo na fé, alguém que é criança na fé. Mas tudo dá errado, nada funciona, eu tento fazer isso e nada funciona. Irmãos, isso é meninice, isso é uma pessoa que não tem conhecimento na fé. Eu creio num tempo que a gente vai realmente crescer, a gente vai ter entendimento tão grande dessa palavra que as coisas vão se levantar e vão cair muito rápido, porque a gente sabe quem a gente é. Quando a gente não é crescido na fé, a gente fica murmurando, a gente fica chateado por qualquer situação que o inferno levanta. Mas, quando a gente sabe quem nós somos, sabe dessa palavra, as coisas se levantam, a gente nem muda o humor, não fica nem chateado, não fica nem preocupado. Não perde nem uma noite de sono, porque nós sabemos quem nós somos. A gente ora, declara a palavra, aquilo ali, agradece a Deus porque já aconteceu e vai dormir tranquilo porque já aconteceu. Isso é a vida de alguém que é maduro na fé. A palavra diz em Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso significa que ele vai se levantar, mas quando a gente está firme na fé, a gente resiste a ele, ele foge de nós. Amém? A nossa vitória ela já é garantida. E sabe, irmãos, tem muita gente que acha que nós temos que as pessoas que se levantam contra nós, são elas que são o nosso adversário. Mas saiba que as pessoas elas são usadas por Satanás. Nem sempre Satanás ele não vai aparecer para você para fazer alguma coisa, mas ele vai usar a vida das pessoas, principalmente de pessoas que nos influenciam, pessoas que são próximas a nós, que nós temos uma consideração. Porque se alguém que é muito distante de mim faz algo contra mim, aquilo não vai me impactar. Mas às vezes alguém que está próximo de mim faz algo, aquilo pode me impactar. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que a nossa luta não é contra a pessoa, mas a influência que está por trás da pessoa. Eu já sofri perseguição no meu trabalho. Uma pessoa se levantava sempre para, realmente usada por Satanás, para me incomodar, para ver onde que eu estava. Eu estava no começo, estava no meu primeiro ano de trabalho, estagiando ainda. E eu sou programador. E quando eu estava lá, ele chegava assim do meu lado e falava, não faça desse jeito, faz desse jeito aqui. Gente, eu sabia que eu tinha entendimento de que aquilo não era algo natural. Eu falava, não, mas me explica por que eu preciso fazer. Não, porque eu estou mandando. Irmãos, isso passou alguns meses que fazia dessa forma, ficava irritado comigo. Era algo realmente sobrenatural, porque eu sabia que não era apenas a pessoa. E eu comecei a orar pela vida dele. Comecei a declarar palavras sobre a vida dele. Comecei a declarar promoção no trabalho. Comecei a declarar que toda influência sobre a vida dele não acontecesse mais contra mim. Sabe, irmãos, essa pessoa, com o passar do tempo, foi se tornando meu amigo. Isso foi em 2016. No final do ano, a gente já falava sobre futebol junto, toda a rodada. O Internacional tinha até caído naquele ano para a Série B. Eu fiquei zoando ele. E sabe, irmãos, algum tempo depois ele veio me pedir perdão pela forma que ele agia contra mim. Isso me impactou de uma forma tão grande que eu aprendi a lição. Hoje em dia, se alguém se levantar contra a perseguição contra mim, eu não vou ficar contra a pessoa, mas assim eu vou declarar a palavra sobre a influência que está por trás daquela pessoa. E tanto que, depois de um tempo, eu indiquei ele para um outro trabalho, de uma outra empresa que eu já estava a trabalhar. Por quê? Porque realmente aquela influência que estava na vida daquela pessoa, para me afetar no meu local de trabalho, saiu dele.
Amém? Aleluia. Por isso, queridos, eu gostaria que a gente vai cantar mais uma vez essa música que a gente cantou. E eu quero que você comece a realmente declarar a palavra sobre tudo aquilo que você vê na sua vida, que possa estar travado, que possa não estar saindo do lugar. Ei, eu quero te incentivar a começar a declarar a palavra sobre a sua vida. Não fique parado no mesmo lugar, não ache que tudo é natural, não ache que tudo é porque acontece assim mesmo, porque é normal aqui isso acontecer. Ei, não é normal, se levante com autoridade, você é filho de Deus, você tem uma aliança com Ele. As coisas não são normais, não é conforme como é para o mundo, para a nossa vida não. Para nós é diferente porque nós temos uma aliança. Levante-se com autoridade. A gente vai cantar mais uma vez essa música. Você pode se colocar de pé? Jesus grito nos montes, eu falo. Jesus grito nas trevas sobre cada inimigo. Para o seu nome, Jesus. Jesus grito nos montes, eu falo pelas ruas. Jesus grito nas trevas sobre cada inimigo. Jesus na minha família, declaro o seu nome, Jesus. Seu nome é... Aleluia. Quebra as cadeias, trilha nas sombras. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque essa é uma igreja, Pai, que entende, Senhor Deus, a autoridade que há no seu nome, Pai. Obrigado, Pai, porque nós não vamos viver, Pai, reféns daquilo que Satanás levanta, Pai, mas nós vamos nos levantar em autoridade, Pai. Por isso eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, intento de Satanás se levantando contra a vida de cada um nessa igreja, Pai, talvez atrasando suas vidas financeiras, Pai, talvez colocando enfermidades, Pai, talvez atrapalhando na área da família, Pai, em nome de Jesus, declaramos, Pai, em unidade aqui nesse momento, Pai, sai agora, em nome de Jesus, Pai. Declaramos, Pai, teu favor e graça na vida de cada um, Pai. Cada um vivendo, Pai, realmente o melhor dessa terra, Pai. Porque a tua palavra nos garante isso, Senhor Deus. Nós estamos aliançados, Pai. Aliançados com Cristo, Pai. Por isso nós sabemos, Pai,
quem nós somos e a autoridade que há no seu nome, Pai. Em nome de Jesus, declaramos que não vamos ser uma igreja parada, não vamos ser uma igreja, Pai, que para quando Satanás levanta as suas coisas, Pai, mas nós vamos avançar, e nós vamos correr, e vamos mais rápido, Pai. Essa obra aqui é só o início, Pai, de algo muito maior, Pai, muito maior, Pai. Eu declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, na vida de cada um, Pai, o teu favor e a tua graça, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai.